Olá, olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Daniel Godoy e eu estou passando aqui num rápido vídeo, para fazer um react de um livro espetacular. Já eu vou revelar o nome desse livro, o autor, uma obra espetacular que trouxe aprendizados profundos para minha vida espiritual, ministerial e pastoral. Só que antes de você dar prosseguimento neste vídeo, se inscreva no nosso canal para você ter conteúdo teológico, debates de teologia, pregações também cristocêntricas. Para você ter acesso a tudo isso, se inscreva no nosso canal, ative aí as notificações, comenta neste vídeo aqui, compartilhe aí nos grupos. O pessoal que gosta da leitura, que gosta da teologia, já se inscreva aí no nosso canal. Bom, vamos lá para a indicação do livro, A indicação, na verdade, não somente a indicação, mas o comentário sobre este livro é este livro aqui, Viciados em Si Mesmo, do autor e norte-americano Larry Crabb. Para quem não conhece, Larry Crabb, ele foi um psicólogo cristão, tá bom? Autor e palestrante bastante influente nas áreas de aconselhamento cristão e espiritualidade, Ele nasceu em 1944, faleceu recentemente no ano de 2021. Para quem não conhece, Larry Crabb precisa conhecer, um autor muito profundo, muito dedicado, à escrita. Ele tem aí dezenas de livros publicados, E o que eu achei mais interessante da sua biografia é o seguinte: o Larry Crabb, não somente neste livro, mas em outras obras que ele escreveu também, ele traz um equilíbrio entre o quê? Entre dois fatores importantes, a psicologia e a teologia. Ele traz esse equilíbrio, Ele era formado em psicologia, tinha domínio sobre isso, também na teologia. Então ele traz o equilíbrio entre a psicologia e a teologia, mas sempre, preste atenção, sempre com uma ênfase no poder de Deus para curar e transformar vidas. Este é o autor do livro, Larry Crabb. Bom, gente, de uma forma bem resumida, esse livro vai falar sobre o vício que nós temos em nós mesmos, Às vezes estamos na igreja, estamos tão no automático, e às vezes a gente olha para o mundo e vê pessoas que estão viciadas nas drogas, na bebida, em tantas coisas, e acabamos nos esquecendo do orgulho e do egocentrismo, Então, uma visão geral do livro vai falar o seguinte, Todos os vícios partem de um vício central, o vício em si mesmo. 2. Os vícios podem entorpecer você, mas não podem satisfazê-lo, É o pecado. 3. Pare o ciclo da vergonha. O vício não precisa mais lhe confortar, Aqui esse livro ele é publicado pela editora Vida Nova, que tem publicado em livros extraordinários, Então a primeira parte, a parte 1, como eu fiz um vídeo aí do sumário, vai falar sobre a espera proveitosa, Vai falar sobre o ministério de Moisés, Um homem ele é conhecido por aquilo que ele abandonou e por aquilo que ele está buscando. O que Moisés abandonou? Moisés abandonou o Egito. Ele vai tratar isso no livro de uma forma espetacular. Lembre-se disso, um homem ele é conhecido por aquilo que ele deixou para trás e por aquilo que ele está buscando. Uma reflexão, O que você tem deixado para trás e quais são os seus objetivos do futuro, Então ele vai falar do Moisés que aguardou, do Moisés que esperou, as escolhas sensatas de Moisés, A parte 2 do livro vai falar sobre a espera difícil, A luta por domínio próprio, vai falar também sobre neste livro, E a parte 3, a espera poderosa, A capacidade de escolher. E na parte do encerramento ele vai dizer, não, eu sou o centro? Não, o centro é Cristo em mim, a esperança da glória. É um livro espetacular. Existem muitos pecados que hoje em dia a gente pode colocar nesse patamar, nessa lista de pecados, que é os pecados que provêm da própria mente, Muitas pessoas às vezes não praticam pecados nas suas atitudes, no fazer com a sua mão, no seu efetuar, mas o pecado ele é praticado primeiramente, ele começa aqui na mente. Tem uma frase interessante no livro que vai dizer o seguinte: seja mestre dos seus pensamentos para não ser escravo das suas vontades. Bem no início da leitura, no prefácio aqui, bem no início, eu até rabisquei aqui, eu gosto de rabiscar, de grifar as partes principais do livro. O Larry Crabb, que fez o prefácio do livro, ele escreveu algo muito interessante, Em anos posteriores, essa percepção o levou a perguntar como o céu será. E porque se de fato existe, não pensamos nele com mais frequência. Pensamos no céu ou dedicamos mais tempo para refletir sobre ele, enquanto perdemos um amigo ou um familiar. Olha só, todavia, essa reflexão ou sentimento desaparece com o tempo, E a vida continua. Como manter o céu sempre vivo em nossa mente, enquanto prosseguimos em nossos afazeres diários? A gente tá com uma vida tão corrida, com uma vida tão atarefada, que acabamos nos esquecendo de uma coisa importante na nossa vida cristã, que é o céu. Uma das partes principais que mais me chocou, mais me chamou a atenção no livro,
é a página 62, onde fala que Moisés ele abandonou 3 coisas, né? Primeiro vai falar das coisas que ele abandonou e depois das coisas que ele estava buscando. A primeira coisa que Moisés abandonou na página 62 é o seguinte: em primeiro lugar, Moisés abdicou, né? Abdicou do poder e do prestígio que sua posição como príncipe do Egito lhe garantia para o resto da vida. Ele agiu dessa forma por uma única razão: por acreditar que Deus tinha algo melhor para ele. Em segundo lugar, Hebreus informa que Moisés recusou os prazeres transitórios do pecado. Isso aqui é muito forte. Na página 64 tem uma frase que vai dizer o seguinte: uma das estratégias mais insidiosas e atraentes de Satanás para nos desviar de Deus e nos levar para o pecado é nos iludir. O diabo faz isso, ele ilude, né? Ainda que apenas em algum momento crítico de decisão, com a ideia de que os prazeres acessíveis ao sexo, dos entorpecentes e outros mais são capazes de satisfazer a sede que mais almejamos saciar. Em terceiro lugar, não menos importante, Moisés abdicou da riqueza material, da vida luxuosa que os tesouros do Egito lhe proporcionavam. Olha que interessante essa parte do livro. Como neto adotado de um faraó riquíssimo, Moisés poderia ter vivido como um tio Patinhas, contando suas moedas de ouro todos os dias. Uma conta bancária abarrotada afastava toda e qualquer preocupação de que não pudesse adquirir algo que desejasse. É um sentimento prazeroso que muitos desfrutam na civilização ocidental: pagar todas as contas e ter o dinheiro de sobra para jantar em algum restaurante refinado. Se não depositarmos no retorno de Jesus toda a nossa esperança, incluindo o anseio por uma vida confortável e livre de preocupações, o chamado de Deus para vivermos com menos parecerá pouco atraente. Olha que interessante, Moisés é o tipo de homem que trocou a riqueza pela presença. Deus ele pode fazer coisas extraordinárias na sua vida financeira, né? Mas nunca troque as riquezas deste mundo pelo mais importante, a presença de Deus. Davi disse isso no Salmo 51, pode me retirar o que o Senhor quiser, só não me retire a sua presença. Então, para a gente resumir essa parte, mas uma das partes que eu achei mais interessante sobre a vida de Moisés é o seguinte: Moisés abandonou 3 coisas: o poder e o prestígio, os prazeres transitórios do pecado, os tesouros do Egito e a riqueza material. E o que Moisés buscou, né? Moisés buscou sofrimentos, dificuldades e injúrias, largou o palácio, largou o Egito para ir para o deserto, né? Ele buscou os rejeitados, ele buscou o desprezo. É isso que o livro vai falar sobre a vida de Moisés. Na página 98, ele vai tratar algo muito interessante. Olha o que ele vai falar. Qual é o núcleo das boas novas do cristianismo? O impacto que a Trindade causa na nossa vida: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí ele vai dizer: o Filho desfruta de um relacionamento com o Pai, para o qual eu, como portador da imagem de Deus, também fui criado para fluir. Será que a alegria geradora de amor do Filho derramada sobre ele pelo Pai está agora disponível para mim? Será que a oportunidade de conhecer essa alegria é o núcleo das boas novas que Jesus veio nos trazer? E aí, já caminhando para o final, né, senão o vídeo vai ficar muito comprido, a página 108, ele vai dizer o seguinte: a fim de que descobrimos nosso anseio mais profundo por aquilo que o núcleo do cristianismo nos oferece, devemos nos voltar para o cristianismo bíblico, que nos conduz em ao menos 3 direções. Ele fala que o cristianismo bíblico tem 3 bases elementares. Quais são essas bases? As bases são, primeiro, a oração; segundo, a escritura; e terceiro, o relacionamento. Não tem como ter comunhão com Deus sem ter relacionamento com as pessoas. Bom, teria muito mais coisas para falar a respeito desse livro, né? E ele vai deixar aí no encerramento do seu livro que nós temos que ter uma espera gloriosa na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E somente com essa espera, com esse anseio pela volta e o arrebatamento de Cristo, né, que vai arrebatar a sua igreja, segundo está escrito em Mateus 24 e em outras passagens, como Paulo escreveu a Tessalonicenses, é que nós vamos conseguir combater esse pecado frente a frente, né? Se nós não esperamos, não temos nenhuma esperança e esperarmos somente pelas coisas dessa terra, Paulo vai dizer que nós somos os mais miseráveis, né? Então, eu vos deixo aqui essa indicação de livro, tá bom? Viciados em si mesmo, né? O subtítulo aqui, ó: Como a esperança do céu nos liberta do egoísmo, tá bom? Adquire esse livro, né? Cria aí um clube de leitura. Para você que não sabe, esse livro aqui é o livro do nosso clube de leitura que nós realizamos aqui na nossa cidade. Muitos jovens têm se despertado, não somente jovens, né? Pessoas de várias faixas etárias, várias idades têm se despertado para a leitura, e eu vos deixo essa indicação desse livro fenomenal. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe nos grupos, compartilhe com as pessoas, e o mais importante, não deixe de adquirir esse livro na sua biblioteca. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.